Então, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Bárbara, também sou da primeira turma de Ciências Socioambientais. Sofremos juntas, eu e Juliane, mais algumas pessoas. No início 50, depois quantos juntos, né? Eu evito fazer isso. Sei lá, gente, a turma deve ficar com uns 20 pessoas, uns 20. Anda muita gente também que mudou de curso. Exatamente. Mas é visível saber quem mudou. É, dilemas das socioambientais. Bom, fiz aqui uma linhazinha do tempo, eu vou passando aqui para vocês, que é para contar um pouquinho da minha trajetória para vocês. Então, assim como as meninas, né, comecei lá em 2009, ainda no ensino médio, 17 anos, sem saber o que eu ia fazer. Gostava muito da área ambiental, pensei em fazer engenharia ambiental, mas sempre tive trauma, assim, nunca fui boa com cálculo. E aí naquela busca incessante, né, por o que será da minha vida, o que é que eu vou fazer da minha vida, achei lá a descrição linda, bela do curso Ciências Socioambientais, que abarcava tudo que eu gostava, juntava a área ambiental, a área social, não tinha cálculo, perfeito, vamos lá. Não tinha turma formada, né? Não tinha uma turma do curso sequer, eu não podia conversar com ninguém, não tinha quem perguntar, nem um professor que tinha dado aula no curso, o curso não existia no Brasil, né? Existe só aqui. Enfim, assim como a Amanda falou, eu era muito imatura, mas também foi uma escolha consciente, assim, da área que eu queria seguir. Mas essa escolha veio acompanhada de muitas incertezas, inseguranças durante o curso. O curso era um curso novo, a gente passou por muitas dificuldades. Então, eu acho que todos os alunos do curso tiveram um momento de se perguntar, gente, aonde isso vai dar? O que eu vou fazer? O que vai ser de mim aqui? Então, teve parte do momento do curso que eu pensei em pedir reopção para outro curso, enfim, de me questionar mesmo se era isso que eu queria. O curso tem sim uma carga humana, né, social bem grande, e isso eu me questionava isso o tempo todo porque eu gostava mesmo da área ambiental. Mas aí depois, só quando eu fui chegar no final do curso, que foi entrar na minha cabeça o porquê que isso é tão importante. E é exatamente esse que é um dos diferenciais que eu considero no curso, essa carga social tão grande. Porque isso a gente não vê em curso nenhum. É justamente o nosso diferencial. Então é como a Juliana falou, eu não sei descrever o que é ser cientista socioambiental. E por diversas vezes que as pessoas me perguntam, você é cientista socioambiental, o que você faz? Eu respiro fundo, tento descrever, né, porque não tem como a gente fugir disso, mas é sempre um dilema. Porque você sempre acaba chegando naquele ponto que você fala, é quase um engenheiro ambiental, com um pouco de biólogo, com um pouco de geografia, um pouco de sociologia, antropologia. É o Frankenstein. E aí, justamente por isso, que eu acho tão importante que chega um momento do curso, o início é assim meio conturbado, passa muita coisa na nossa cabeça, mas chega um momento do curso que eu acho que é fundamental que a gente faça uma escolha. Que a gente se conheça, se estude enquanto pessoa, descubra o que você gosta, o que você tem afinidade ou não, e busque uma área para seguir ali no curso. Eu encontrei essa área, acho que no segundo semestre do nosso curso, na disciplina de saneamento ambiental, com o professor Léo Heller. E aí quando eu vi aquele cara dando aula, eu falei, não sei se vocês conhecem, enfim, depois vocês pesquisem lá no Google, hoje ele é relator da ONU, do Direito Humano à Água e Saneamento, e tenho a oportunidade de trabalhar com ele, graças a Deus. Foi assim, um privilégio, foi um grande sonho, mas enfim. E aí naquela aula, eu falei, gente, é isso que eu quero fazer. Só que eu não quero fazer como engenheiro, eu quero fazer como uma cientista socioambiental. E aí fui entrar nessa área, fui buscar disciplina optativa eletiva, né? Lá na engenharia, enfrentei preconceito sim, porque os engenheiros olhavam pra gente, o que essa menina tá fazendo aqui, ciências o quê? Da Fafiche, curso noturno. Não dá Fafiche, né? Da Fafiche. Mas enfim, enfrentei preconceito sim, mas aos poucos eles foram mudando. Aos poucos eles foram vendo, nossa, essa menina traz um negócio interessante aqui que a gente não sabe, que a gente não tinha visto. Preconceito até dos professores, gente. Principalmente no início. Eu já acho que isso até
sei se mudou tanto, mas diminuiu pelo menos. Mas no início era complicado, assim. Sempre muito questionamento, o que a gente estuda, qual é o nosso diferencial, o que a gente pode acrescentar, o que a gente pode fazer que um engenheiro não saberia, né, que um biólogo não saberia, não conseguiria fazer. E em todo momento do curso a gente tinha que ir tentando desconstruir isso, mostrar que sim, a gente tem um conhecimento que é próprio, que é nosso e está incorporado. Nem sempre a gente sabe dizer como, mas quando a gente vai agir, atuar, principalmente quando é uma equipe muito interdisciplinar, dá a diferença. A gente mostra que veio, de fato. Mostra, assim, o que a gente pode fazer. Então, eu vivi aí de 2010 a 2013, formei no tempo. Eu estava doida para formar, formou eu e mais 4 pessoas, se não me engano, no tempo certinho, em dezembro. E aí eu estava doida para já entrar no mercado de trabalho, ver o que ia ser e tal. Então eu falei, não, vou formar, podia ficar aqui, podia fazer a formação complementar com ênfase em engenharia sanitária, mas na época essa opção ainda era meio... Não tinha, era meio complicado de seguir e tal. Eu acabei não fazendo, peguei algumas disciplinas só como ouvinte, só para ter contato mesmo com a área, ter certeza que era aquilo que eu queria, e formei. Por sorte não, aí eu vou falar um pouquinho durante minha trajetória, né? Tiveram coisas que me ajudaram muito. Eu sempre quis ver na prática o que eu queria fazer, né? O que o curso poderia fazer. Então, logo no segundo semestre da graduação, eu comecei a procurar estágio. Fui entrar na internet, buscar empresa de consultoria e tal. E aí, por acaso, eu vi um processo seletivo da Estação Ecológica aqui da FMG. Alguém que conhece? Vocês conhecem? Pois é, ela é ali em frente à escola de veterinário. Pouquíssima gente conhecia Estação Ecológica. Eu acho que hoje ainda assim o pessoal forma aqui e sai sem saber o que é Estação Ecológica. Mas enfim, é uma área de preservação ambiental urbana aqui dentro do campus. E lá eles desenvolvem projetos de pesquisa, ensino e extensão. Então eu entrei lá para um projeto de extensão, fui bolsista, né? E fui monitora. Então, basicamente, eu trabalhava com educação ambiental. Então, eu recebia alunos de escolas de Belo Horizonte e acompanhava eles em caminhadas ecológicas, dava algumas oficinas, enfim. Coloquei bem em prática os conhecimentos que eu tinha adquirido na biologia e aprendi muito também, tanto com os alunos quanto com os outros monitores que estavam lá, que me passavam um pouquinho do que eles sabiam da geografia, das ciências biológicas. Como eu fiquei lá bastante tempo, eu fiquei lá de setembro a março, ou seja, quase 2 anos, eu acabei no final assumindo umas funções mais de gerência, digamos assim. Então eu tive experiência tanto de ficar na secretaria, marcando escola, lidando um pouco com a organização, as dificuldades da própria estação ecológica, então eu tive essa oportunidade. Nem todo mundo tem, porque às vezes não é mesmo o perfil da pessoa, ou então isso exige tempo para que você conheça e consiga, né, desenvolver o trabalho direitinho. Mas enfim, foi uma experiência muito válida. E aí foi meu primeiro contato assim, com ensino, se é que eu posso dizer, né, com educação ambiental, onde eu pude passar um pouquinho do que eu sabia para as pessoas e aprender também com elas. Aí depois eu emendei esse primeiro estágio meu num outro estágio que foi no laboratório de ecotoxicologia, lá do ICB. Então nele eu fui inserida num outro projeto de extensão também, que chamava Por que a Lagoa da Pampulha é Verde? Então, junto com as pesquisas lá no laboratório de qualidade da água da lagoa, a minha função era ir em escolas aqui da região da Pampulha e explicar mesmo por que a lagoa tinha aquela cor esverdeada, que era um processo das algas, né, das cianobactérias que tinham ali, e desmistificar um pouco essa questão, né, da lagoa ser verde, contar os verdadeiros porquês dela estar daquela cor, que pode ser feita. Foi um projeto bem bacana também, eu tinha assim, completa autonomia, então eu tinha que praticar a minha autonomia mesmo, a minha autodisciplina, porque o projeto dependia somente de mim. E minha orientadora me cobrava nos resultados, me ajudava também, mas mais me cobrava do que me orientava. Mas foi uma experiência bem bacana também, principalmente com o ensino. E aí, em seguida também, eu abri uma seleção para elaboração do Plano Nacional de Saneamento Rural, Plano SAB, lá em 2012.
lá no DESA também, que é o Departamento de Engenharia Sanitária aqui na Escola de Engenharia. Aí eu fiz esse processo seletivo, não passei para ele, mas a professora, sei lá, gostou de mim e me chamou para conhecer as pesquisas que eles faziam e tudo mais. Foi a professora Sonália, ela é minha orientadora até hoje. E aí eu trabalhei nesse projeto que chamava O Desafio, que é a democratização da água e saneamento baseado em governança técnicas sociotécnicas. Que é o seguinte, um grupo de pesquisadores de diversos países estudam comunidades rurais onde tem técnicas de saneamento alternativas. Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente estudou uma comunidade lá no Nordeste, onde tem ainda o CISAR, que é o Sistema Integrado de Saneamento Rural. Enfim, é um sistema de saneamento que tem uma participação comunitária muito grande. Então, a gente queria entender o porquê que ele é considerado um exemplo, um sucesso para a área de saneamento, né? Então, a gente foi estudar isso lá. E aí, nesse projeto, eu já vi assim, opa, é uma área interessante da gente atuar aqui. Por quê? Como que era feita essa pesquisa? Era feita por imersão, os pesquisadores tinham que ir lá estudar. E muitos pesquisadores, engenheiros, né, eles não tinham um mínimo sequer de conhecimento, de lidar com pessoas, de chegar a abordar uma pessoa, conversar com uma linguagem apropriada com ela. Não, eles chegavam com a linguagem acadêmica, perguntando qual o seu sistema de abastecimento de água. A pessoa vai olhar para ela, qual é a gestão que você faz com seus resíduos? Que resíduos, né? O que você faz com o seu lixo? De onde você tira água para você beber? Enfim, é toda uma linguagem que é como a Ju falou, já está incorporada assim na gente. A gente tinha que aprender. É óbvio, mas não é. Quando você chega no mercado de trabalho, você vai ver, não é tão óbvio assim. Precisa ser falado e ensinado. E foi a primeira experiência que eu tive assim. E foi muito gratificante porque eu conheci uma área da engenharia sanitária lá no DESC que trabalha com políticas públicas. Então, assim, não adianta técnico. Hoje a gente já chegou, não todo mundo, mas a gente tem muito claro que técnica a gente tem. Temos milhões de meios de tratar resíduos, tratar esgotamento, tratar água, mas a gente não tem os maiores problemas, né? A gente não soluciona os problemas por falta de apoio das pessoas, ou seja, falta de gestão. E a gestão envolve pessoas. Então, se a gente não prever essa parte nas soluções, elas simplesmente vão ficar obsoletas, não vão ser sustentáveis, né, ao longo do tempo. E aí, é essa parte que a gente estuda. O que que falta nesses sistemas, né? A parte técnica está ok, mas e a social? O que a gente precisa desenvolver? E hoje a gente tem certeza que ainda tem um longo caminho a ser trilhado. Pouco a gente ainda se sabe, pouco é desenvolvido. A gente tem tentado, vou falar para vocês de um outro programa que eu participei, que avançou um pouco nisso, mas ainda é uma grande trajetória e um ótimo campo para os cientistas socioambientais. Aí, me formei, né? Feliz ou não, lá no finalzinho de 2013, aí falei, e agora? O estágio vai acabar, o que eu vou fazer da minha vida? Comecei a distribuir currículo igual uma louca, só que como não tinha um profissional formado, sequer formado ainda, né? Enviava o currículo sempre com uma cartinha de apresentação do curso. Então, falando que curso fazia, quais eram as nossas, enfim, especificidades, né? Especialidades que a gente poderia fazer. E enviava para tudo quanto é lugar. A gente já estava aberta a tudo o negócio. O negócio era trabalhar e ter experiência. E aí, fui chamada para trabalhar numa empresa de consultoria ambiental. Na época, eu fui trabalhar com mineradoras. Então, era uma empresa eu prestava, na verdade, um trabalho de educação ambiental, trabalhava diretamente com as comunidades atingidas, direta e indiretamente, pelas mineradoras. Então, eu tive a oportunidade, assim, de conhecer uma realidade muito falada do curso, mas que eu não tinha ideia de realmente quão complexo de quantos agentes isso envolve, de quanto, assim, poderes, políticas, está tudo ali no meio tão assim misturado que a gente não tem ideia assim, do quão difícil é desenvolver um trabalho diferenciado. Mas eu falei, não, vamos lá, eu acho que ser cientista socioambiental
também é levar um pouco do que a gente aprende aqui para a área que não tem isso, para os nossos inimigos, digamos assim, e tentar fazer diferença lá. Aí fui. Eu, enquanto consultora, né, na minha empresa de consultoria ambiental, a gente realizava um trabalho muito bacana, bem legal mesmo com as comunidades. A gente realmente se preocupava com eles, a gente fazia reunião, escutava, a gente tentava escutar eles, sabe? Escutar as demandas, não só chegava e implantava um projeto que vinha de cima para baixo. A gente realmente tentava fazer um trabalho diferenciado. Mas muitas ações, quando a gente chegava na reunião com a mineradora, eram barradas. Então, assim, foi um período de muito aprendizado, muito crescimento profissional também. Eu tinha que viajar sozinha, conheci vários lugares em Minas, enfim, muito crescimento pessoal mesmo, muito aprendizado, mas um pouco de frustração também, por não conseguir desenvolver as coisas do jeito que eu queria. Por mais que eu tentasse, por mais que eu levasse uma visão nova, eu tenho certeza que pelo menos tentei fazer um trabalho um pouquinho diferente, mas ainda não era o que eu queria. E aí, a área acadêmica, mestrado, doutorado, sempre eram coisas assim que ainda estavam ali guardadas num cantinho. E aí, no final do ano, eu resolvi fazer o processo de seleção para o mestrado, aqui no DESA também, Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental. E aí, por felicidade, passei. E coincidiu justamente com aquela crise que teve, não sei se vocês vão saber ou lembrar, que teve do minério, onde caiu bastante o preço, então muitas mineradoras resolveram fechar mesmo. E aí o nosso contrato com as mineradoras foram simplesmente rescindidos. E a gente foi mandado embora, em dezembro. Só que como eu tinha acabado de passar no processo seletivo do mestrado, logo em janeiro eu já comecei e comecei a participar das coisas. E aí, lá em 2015, fui começar o meu mestrado. Fui a primeira pessoa de ciências socioambientais a entrar no mestrado lá na engenharia, pelo menos no DESA. E aí, os professores, eu falei, putz, como é que eu vou entrar aqui, né? Na seleção, os professores vão me detonar aqui, se eles perguntarem coisas técnicas. Eu sabia um pouquinho, mas não era meu foco. Mas, por incrível que pareça, eu peguei professores que tinham um pouco dessa sensibilidade, sabiam que a parte social também é algo importante para o sucesso das soluções técnicas no saneamento. Então, mas eu queria o quê? Levar um pouco do que eu tinha aprendido aqui nas ciências socioambientais para a área da engenharia. Eu não queria fazer um trabalho de engenharia, eu queria fazer um trabalho de um socioambiental, de uma socioambiental. Então, eu pesquisando o que eu ia fazer e tal, eu tive contato com pesquisa sobre gênero e falei, gente, por que não pesquisar sobre gênero no saneamento? Quando eu falo de gênero aqui, eu me refiro às atividades ou funções que homens e mulheres desempenham em relação às atividades do saneamento. Saneamento envolve 4 componentes: abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e a drenagem. E eu trabalho com esses 4 componentes, sob a perspectiva de gênero. Então, eu fui estudar sobre as relações de gênero e saneamento em 3 comunidades rurais brasileiras. 2 comunidades rurais no Nordeste e uma comunidade rural em Goiás. Foi uma experiência sensacional, um campo que de início eu achei que era bem pequeno, mas hoje eu vejo que ele é amplo, tem muitas pesquisas, principalmente internacionais nessa área. Nacionais, 1, 2, 3 contando com a minha, tipo isso, bem poucas, então é um campo que precisa ser mais investigado e que está na pauta das políticas internacionais. E aí, estudar isso é basicamente conviver com esse tipo de realidade aí. Não sei se vocês estão vendo, mas é saber que a relação das mulheres com a água, o saneamento em geral, mas principalmente com a água, é muito estreita. Porque são elas as principais impactadas quando as soluções de abastecimento de água são ausentes ou são precárias. São elas que têm que ir no poço, na fonte, no açude, coletar água em baldes e trazer na cabeça ou então nos braços. Né? Ou seja, então rouba delas tempo, energia, disposição que poderia ser gasta com outras coisas, sem falar na exaustão física, né? Dores na cabeça, dores nos braços, muitas mulheres assim, ó, completamente, sabe, curvadas já de tanto levar água.
E isso é igual eu já falando, enviei questionário para elas preencherem, não. Eu fui lá, vivenciei, fiquei dias nas comunidades que não tem banheiro, que a gente tinha que ir no mato, sem qualquer tipo de privacidade. Aliás, esse também é uma das questões que as mulheres são mais impactadas, né? Tem até um fato curioso que eu gosto de contar, que em muitas comunidades que eu fui, as mulheres optam pelo uso de saias, porque lá não tem banheiros e quando elas vão ao mato, é só agachar. E a saia tampa, né? Ou seja, elas ficam um pouco mais privadas, se é assim que eu posso dizer, nesse momento. Porque esse momento também é propício a violação sexual, né? Enfim, ataques de vários tipos. Então é também um ponto que merece ser melhor estudado. E a gente via banheiros, se é que eu posso falar, como esse das fotos aí, que eram basicamente cercados de madeira ou tecidos, onde as pessoas tomavam banhos ali de balde e caneca. Essas são algumas das fotos das comunidades que eu visitei, e aí, como vocês podem ver, o que falta na pia, torneira, não tem. Não sei se vocês conseguem fazer uma reflexão aí do dia a dia de vocês, imaginar o quão difícil é não ter uma torneira para abrir, você tirar a água e usar do jeito que você quiser. Você tem que pegar água para lavar roupa, tomar banho, fazer suas necessidades nesse buraco aí no chão, no cercado de lona, ou então quando as pessoas são idosas, né, deficientes, tem que tomar banho em cercados de tecido, de caneca. Enfim, foi uma realidade muito difícil que eu tive a oportunidade de conhecer e que inspirou a formulação desse programa que eu fiz parte, o PNSR, o Programa Nacional de Saneamento Rural. Então, como a Ju falou que o nomezinho dela vai estar lá no programa plano, né, de resíduos sólidos, o meu vai estar lá também, de mais uma ciência ambiental. Vai estar lá nesse Programa Nacional de Saneamento Rural. Eu posso dizer que ele foi um programa um pouco diferente. Eu não sei se de fato ele vai ser aplicado, porque diante do nosso contexto pode ser que ele fique engavetado. Ele foi lançado em setembro do ano passado, ele está em fase de revisão final, e aí sim ele tem, né, na verdade, que começar a embasar as políticas públicas dos municípios brasileiros. Espero que ele consiga, né, sair realmente do papel. Mas enfim, foi um programa que só a construção dele já foi diferente, e isso eu também pude contribuir um pouquinho com essa visão diferenciada do Síndico Socioambiental, porque foi uma visão completamente participativa. Então nós incluímos movimentos sociais, terceiro setor, poder público, enfim, diversos atores envolvidos no saneamento, para a gente tentar pensar soluções que realmente fossem viáveis e aplicáveis para as áreas rurais, que a gente sabe que tem que ser soluções completamente diferentes das áreas urbanas, né? Não adianta a gente pensar em coisas iguais, que as pessoas são diferentes, têm necessidades diferentes. E aí, esse plano foi elaborado em quase 2 anos, né? Então a gente teve, por exemplo, oficinas que foram regionais, uma em cada macro-região brasileira, que é para a gente tentar sentir um pouco das diferenças que cada região vai ter. Por exemplo, quando a gente pensa no saneamento na região norte, não vai ser igual aqui na região sudeste. Lá tem áreas que ficam alagadas metade do ano. E aí, como é que você vai construir uma fossa, né, na área que alaga? Tem que pensar em soluções diferentes. Ou então no semiárido brasileiro, onde realmente não tem água e chove 2, 3, 4 meses ao ano. O que a gente vai fazer? Então a gente foi em cada macro-região para entender as peculiaridades e tentar absorver um pouco para as diretrizes, né, metas e diretrizes, estratégias e diretrizes do Programa Nacional de Saneamento Rural. Então, uma das etapas foi fazer um diagnóstico também com metodologia qualitativa, que é muito diferente para a engenharia. E aí a gente foi em 15 comunidades rurais brasileiras, espalhadas nas 5 macro-regiões, e a gente se propôs a isso, vivenciar o cotidiano dessas pessoas e entender o que elas precisavam. Esse diagnóstico que embasou a formulação dessas diretrizes, mas, mais uma vez, igual a Juliana falou, é um programa nacional. É um programa da FUNASA, né, que contou com a parceria da FMG, mas é um programa governamental. Então a gente se chocou assim, com dificuldades, como é que eu posso dizer, públicas, digamos assim, de aceitar tal diretriz,
sabe? De falar, não, isso aqui não vai dar, é muito bonito, mas a gente não vai poder fazer isso aqui não, porque é muito difícil, a gente vai ter que tirar isso aqui, senão a gente vai cumprir nossa meta. Tivemos dificuldade sim, mas eu acho que se vocês tiverem a oportunidade de ler depois, tem o site, Facebook, enfim, entram, conheçam. Foi um programa assim, construção bem legal, espero que a aplicação dele também seja. Aí aqui são algumas fotos das realidades que a gente vivenciou, então a captação de água feita direto no manancial, as pessoas bebendo água sem qualquer tipo de tratamento. Aí o engenheiro fala, ah, não, mas é só clorar a água, né? Vai falar que pro pessoal lá da área rural clorar a água pra você ver, vai falar que a água vai cortar a tripa dela, que o cloro vai cortar a tripa dela. Sabe, que o gosto é ruim, pra gente estar aqui na cidade não é, mas pra eles é, que o gosto da água é ruim, então eles não usam cloro pra água. Esquece esse tipo de solução. Se não houver uma capacitação de sensibilização dessas pessoas para o uso do hipoclorito de soja, elas não vão usar. Não adianta só se você simplesmente falar. Então, acho que o maior desafio do PNSR é o trabalho de sensibilização e educação ambiental que a gente tem que ter com as pessoas. Não só as pessoas da comunidade, mas os gestores públicos também, para lidar direito, né, com essas pessoas, com mais sensibilidade com elas. Banheiros como esse aí, cercadinhos de madeira, lixão, né, lixo aí disposto a céu aberto no meio das comunidades, outro tipo de fossa ali. Enfim, e aí eu terminei meu mestrado e fiquei mais um ano trabalhando como consultora nesse programa. Aí essa é uma frase sensacional de uma das pessoas que a gente entrevistou. Eu sempre trago ela nas apresentações que eu faço. Quem melhor conhece as nossas necessidades, não nós. Eu gosto de falar isso principalmente quando eu trabalho, apresento as coisas para os engenheiros, porque eles têm mania de chegar nas coisas e falar, gente, sei tudo, me escutem e façam, né, como eu estou mandando. Não é bem assim. Eu acho que o fundamental é você escutar as pessoas, entender as necessidades delas e aí sim elaborar uma proposta que seja construída em conjunto, né? Na verdade, não parta de cima para baixo, né? Não seja imposta às pessoas. Então eu gosto sempre de trazer essa frase, essa foto é de um dos nossos entrevistados também, lá de uma comunidade do Nordeste. E aí, em agosto, né, do ano passado, entrei no doutorado, lá no DESA também. Vou continuar trabalhando nas relações de gênero, no saneamento. No mestrado eu trabalhei nas áreas rurais, agora no mestrado eu quero trabalhar nas áreas urbanas também, em vilas, assentamentos informais, tentando entender se há essa relação estreita também, como ela ocorre. E como o meu objetivo de falar assim, não estou só estudando por estudar, é porque eu quero, e não só quero, mas isso precisa de ser incluído nas políticas públicas. Eu acho que um dos avanços que a gente teve foi a inclusão dessa perspectiva de gênero no PNSR, no Programa Nacional de Saneamento Rural, que já foi assim, um grande avanço. Se vocês forem pegar os marcos legais de saneamento, não tem nada que fala sobre gênero. E o PNSR já falou. E eu espero que isso seja cada vez mais incorporado, assim, conhecido pelas pessoas. Enfim, então estou no meu segundo semestre do doutorado, estou terminando as disciplinas agora. Uma coisa interessante. Fiz muitas disciplinas lá na engenharia, mas hoje no doutorado eu faço disciplinas praticamente só aqui na Fafiche. Antropologia, sociologia, enfim, eu preciso buscar esse conhecimento que está aqui para complementar a minha tese, né? Acho que a técnica a gente aprende muito rápido, mas essa sensibilidade que a gente tem aqui leva um tempo para que a gente absorva e realmente consiga colocar isso em prática. E esse é um dos diferenciais dos cientistas socioambientais. Aí, enfim, meu mestrado vai até 2022, se assim for, né, cumprir dá tempo, assim, mas a mensagem final que eu queria deixar aqui para vocês é a seguinte: eu não estou aqui para ser exemplo para ninguém, dar exemplo para ninguém, eu estou aqui compartilhando um pouco da minha trajetória, algumas, né, incertezas e desafios. Vocês podem ter certezas que dentro de tudo isso aqui que eu falei, teve muitas coisas boas, teve muitas coisas ótimas, mas tiveram muitas dificuldades, muitas incertezas, dúvidas, pensamento, será que eu vou dar conta, será que eu vou ser capaz, não sei o quê.
Gente, acho que o principal aqui é que vocês se conheçam. Eu não me conheço muito bem, isso é um processo que demanda tempo, mas tentem fazer isso, tentem praticar o seu autoconhecimento, porque eu acho que é só assim que vocês vão poder escolher algo que realmente represente o verdadeiro eu assim, de vocês enquanto profissionais. Sei que o mercado nem sempre é fácil, né? Que a gente nem sempre pode fazer o que a gente gosta ou ama, porque a gente tem outras necessidades, sim, tem que se submeter a determinadas coisas assim. Mas eu acho que o autoconhecimento é fundamental e descobrir suas fraquezas, limitações, as partes que você é boa também. Nem todo mundo é bom em tudo, né? É normal você ser ruim em alguma coisa, então descubra isso e pratique mais as partes que você é bom, que você tem potencial para desenvolver. Faça no seu tempo, acho que nem eu, nem a Ju, nem a Amanda, nem a Carol, nem a Camila, enfim, a gente teve tempos diferentes, isso não é exemplo para ninguém, cada um tem o seu, vocês têm que desenvolver as coisas da forma que vocês acharem melhor. E façam um plano sim, mas não criem muitas expectativas. A vida vai levando a gente por determinados caminhos, que às vezes a gente pensa assim, na hora a gente pensa que, opa, o que eu tô fazendo aqui, né? Isso que eu quero. Mas lá na frente a gente vai descobrir, opa, aquela coisa que aconteceu comigo lá fez completo sentido. Uma das coisas que eu conto na minha vida que foi assim, e quando eu formei, exatamente quando eu formei, eu tentei a seleção de mestrado e eu não passei na época. Fiquei muito chateada, muito frustrada. Mas aí logo em janeiro eu comecei a trabalhar nessa empresa de consultoria ambiental. E foi uma experiência que, assim, por mais que tenha as dificuldades, mas que eu vou levar pro resto da minha vida. Gente, aprendi pra caramba, desenvolvi pra caramba, sabe? Se eu não tivesse tido esse ano, o meu mestrado, agora o meu doutorado, com certeza não seria o mesmo. Com certeza não teria a mesma experiência. Então, assim, outra dica que eu passo pra vocês é que desde agora, no início, são o quê? Todos do primeiro semestre? Não, tá misturado? Então, desde o início, tentem buscar estágios, tentem buscar experiência. Às vezes, por mais que na hora não faça muito sentido e tal, mas na hora você vai conseguir absorver alguma coisa daquilo que vai te ajudar em algo mais pra frente. Então, nunca dispensem as oportunidades e os contatos também. E é isso, cada um aqui é único, cada um aqui vai ter a sua trajetória, espero que de sucesso. Boa sorte para vocês e tenho certeza que vocês serão cientistas socioambientais capazes de colocar em prática todo o conhecimento que vocês adquirem. Obrigada, é isso.